Olá, bem-vindos todos. Estamos aqui no quarto episódio já. Tá crescendo aos poucos. Estamos trazendo novas pessoas. E, bem, dessa vez vamos continuar nossa saga conversando sobre como foi o evento medieval, como foi a participação, né, nesse evento aqui que é muito legal aqui em Joinville. E trouxemos comerciantes que participaram da Live Quest. Eles vão contar um pouco sobre a experiência, também sobre os seus produtos, né? Afinal, o que que eles estavam oferecendo nesse evento medieval? Então, eu vou pedir para que cada um se introduza, fala o seu nome, o que faz. Certo? Então, eu sou a SF Tidre, sou escritora e nós estávamos lá no evento medieval, mostrando a nossa arte, os nossos livros. Somos escritoras há mais de 20 anos e nós já escrevemos uma saga, que é a saga do Trevor. Peguei errado aqui, mas eu sou a Eu posso, José. depois eu coloco aqui, ó, no fundo, Ah, aqui, ó, nesse fundo aqui maravilhoso que a gente tem aqui atrás, coloco as imagens aqui dos livros, umas perfeito. ilustrações. Eu Pode sou continuar. Jotze Bart e escrevemos juntas há mais de 20 anos. Estávamos lá no Medieval, divulgando o nosso trabalho e aproveitando a festa que é maravilhosa. Uhum. Meu nome é Jean Carlos, eu sou esposo da SF Tidre, primo da JC Bart. E eu é a segunda vez que estou frequentando o medieval, porém adorei. No segundo ano já fui caracterizado, né? E eu também estou começando a confeccionar artesanatos agora em macramê, em madeira, e pretendo, se a oportunidade surgir, de também me expor lá no medieval também. E eu confesso que nunca tinha ido a esse tipo de evento e até tinha um pouco de rejeição. Eu não Uhum. conhecia, né? Aí ela dizia, não, você tem que ir, vai gostar. Daí meio por nariz torcido fui. E realmente me encantei muito, cara, é muito legal. Poxa, é um outro mundo, é um outro bem legal mesmo. Antes da gente entrar no evento ali em si, vou até puxar um pouco. A gente já se encontrou algumas vezes em alguns eventos, né? Sim. Feira do Livro. Teve um outro evento lá em Curitiba, que eu não vou mencionar, qual que é, mas que a gente teve lá. E até a comparação, acho que entre aquele evento Não sei. e o evento medieval aqui em Joinville é algo completamente outro mundo, né? Totalmente diferente. Assim. Não, A organização. aquilo lá era muito mais uma feira, propriamente dita, né? Que tinha um outro eventozinho ali, um palco, alguma coisa, né? E era uma feira de comércio mesmo, É. tematizada. Isso, bem por aí mesmo. A gente já foi em alguns eventos lá em Curitiba e, infelizmente, todos eles foram desse mesmo jeito, sabe? Ainda tô procurando algum outro evento que seja talvez um pouco mais Compatível com aquele ali. nessa vibe do medieval. Eu ouvi falar que em Blumenau é legal, é um tamanho menor, pelo que eu entendi, mas é legalzinho também. Mas a gente também, esse já foi o terceiro medieval que a gente participou, era o quarto medieval Joinville, né? Mas era o terceiro que, né, eu e a Trix a gente participou. O primeiro a gente chegou aí até com as crianças. E a gente foi assim, meu, descobriu que ia ter e, vamos lá ver como é que é. Aí foi em um dia só, e pô, super legal. Aí na segunda edição a gente já não. A gente descobriu de novo em cima da hora, era tipo quarta-feira ou terça-feira, quando a gente descobriu que ia ter, ia ser no sábado. E daí na quarta-feira eu falei pra ela, não, a gente vai. Aí ela começou a fazer as roupas e foi a primeira edição lá que a gente foi de Azaziel e de Micelle. A gente criou os personagens assim em 2 dias, 3 dias ali, que foi o tempo pra confeccionar as roupas e tudo assim, na loucura, né? Aí claro, né, nos meses seguintes, até que a gente resolveu ir em algum um outro evento também parecido, a gente resolveu dar uma incrementada na roupa e melhorando um pouquinho ali, um pouquinho colar, né? Mas realmente é apaixonante o evento medieval ali, tanto que a gente entrou em contato ali com o Rogério, que é né, o cara que manda em tudo lá.
E a gente falou, trocou umas ideias, ele chamou a gente para fazer a parte das crianças lá. Vocês viram a oficina com as crianças? Que teve Sim, as muito legal. coroinhas, as espadas lá. Bem legal. Aí, primeiro a gente ia fazer só aquilo. Uhum. Aí a gente falou com ele, poxa, mas não seria legal, né? Tem mais alguma coisa, tem uma missão, colocar. E a gente ficou matutando aquilo por, assim, um mês, eu e ela aqui em casa, até que a gente decidiu, não, vamos fazer uma proposta. A gente escreveu todo um roteiro, apresentou pra ele, e o cara ficou assim, nossa, esse aqui tá muito bom, mas tá muito difícil, eu não sei se as pessoas vão fazer. Botar em prática pra ver. Aí a gente simplificou um pouco, e foi o que foi. É, Legal, tava muito legal. no nosso caso, nós já tínhamos ido no ano anterior, né? Fomos também convidadas pelo Rogério. Uhum. E o intuito era a gente fazer uma oficina, como é que ele tinha chamado? Uma oficina literária. Uma oficina literária, Uhum. né? Mas que também não deu muito certo, porque assim, o povo não foi procurar, porque tem quem tá lá não quer, assim, não tem muito a ver. Ah, uma oficina literária, eu vou fazer o quê? Ah, eu nem gosto de ler, não vou lá. Aquela coisa toda, né? Cultura no Brasil às vezes é um pouco difícil, né? Tá, assim, engrena devagar, mas acontece, né? Buscando um aqui, outro ali. Mas eu ainda acho Acontece. que a questão da literatura em Joinville é melhor do que em outros lugares. Né? Uhum. A gente vê, assim, que a gente vai em várias feiras do livro, Sim. que Joinville ainda tem mais leitores, as pessoas vão comprar livro do que em outros lugares. Não, e sem contar que muitas pessoas aproveitam a festa e gostam dela pela beleza, que é realmente muito bonito. Então, assim, são pessoas que não se interessam por uma boa cultura, no caso, né, o literário, não vão lá para aprender, é só para aproveitar a festa. Mas aí, Sim. então, essa primeira oficina não foi lá muito, assim, não chamou muita atenção, aquela Certo. coisa toda, tanto que desse ano, a proposta dele já foi diferente. Ele nos convidou para fazer a contação de história no acampamento. Pois é, a gente acabou não participando ali da contação de histórias, até depois eu lembrei, putz, tinha contação de histórias, a gente não foi. Desculpa, mas como é que foi esse momento da contação de histórias? Foi interessante? Foi bem legal, as pessoas estavam ali, participaram, né? Uhum. Que a gente contou a história. Da Lucina, que é uma lenda que fala um pouco sobre o rei Arthur, né? Como surgiu a Excalibur, na verdade, Certo. né? Então a gente pegou a lenda, adaptou ela para contar a história para os adultos, digamos assim. Sim. Uma encurtada, uma enxugada e foi. E o pessoal participou, foi legal. O único ponto negativo no nosso caso é porque, assim, é para ter a contação com a fogueira. Mas aí a fogueira foi se apagando, ficou só aquela luzinha, michuruquinha, assim. E assim, a gente não conseguia, assim, ver bem as Ficou bem escuro. pessoas. Aí ficou um local bem escuro. Mas esse foi o único ponto, assim, porque assim, as pessoas estavam ali, estavam participando, estavam ouvindo, e era a proposta, né? Então, a coisa aconteceu. Aconteceu, foi bem legal. Foi Eu sei que no ano passado teve contação de histórias também, foi uma outra pessoa que contou as histórias. Uhum. No ano passado a gente participou lá da contação das histórias e assim, eu acho que foi algo muito complexo aquela contação de histórias. Acho que por isso até que ele foi atrás de vocês para tentar pegar ver se conseguiu uma abordagem um pouco diferente, sabe? Porque eram realmente histórias folclóricas e era algo muito intenso, sabe? Aí acho que as pessoas não conseguiam se conectar com a história, sabe? Acho que até a ideia de vocês de ter pego uma história, né, da Excalibur e tal, algo que já está mais presente no imaginário das pessoas, né? Eu como já trabalhava com contação de história para crianças, então as pessoas falam assim, o negócio é a gente ir fantasiado, porque isso vai trazer o lúdico para a história, vai trazer as pessoas para a história, né?
E a gente teve essa devolutiva no dia seguinte. O pessoal vinha comentar da história, que tinha Uhum. gostado, que já tinha ouvido a história de outra forma. Chegavam no nosso stand até com as crianças que estavam junto ali na cotação, Uhum. e eu estava vestida de fada, aí eu chegava perto deles e tocava neles, e né, interagia com o pessoal que estava ali, e no dia seguinte eles vinham e falavam, olha, é a fada que estava lá contando a história. Uhum. Então foi assim bem produtivo, digamos assim, bem Gratificante. gratificante também. Uhum. Legal, legal. Bem, esse, como eu falei no começo, esse já é o nosso quarto episódio. No momento dessa gravação, a gente já lançou 2 episódios. O terceiro vai sair para sair essa quinta-feira. E o de vocês vai demorar ainda mais 2 semanas depois ali para sair. A gente vai lançando uma quinta sim e uma quinta não, Uhum. né? E bem, eu não sei se vocês. Eu sei que já teve um comentário lá, não sei quando vocês já viram ou ouviram um pouco da história, porque eu acredito que no dia lá, enquanto vocês estavam participando com a gente, vocês ficaram talvez um pouco perdidos quanto à história, né? Um pouquinho. Para contextualizar, como que foi? A gente conversou com o Rogério, porque a gente queria incorporar um pouco os comerciantes, né? As barraquinhas, porque é uma forma de fazer com que as pessoas que participassem da Live Quest fossem perambular pelo evento, fossem ter interesse em visitar e conhecer, e até também aumentar o interesse das pessoas pelas próprias barracas. Ela vai falar com uma pessoa, ela vai ver o produto, ela vai ver o que tem ali, e às vezes uma barraca que elas não iriam passar, ou que elas não iriam conversar, elas podem ter esse primeiro contato e talvez até ser um quebra-gelo para uma venda, né? Então, a nossa ideia foi tanto de enriquecer a história quanto contribuir com o próprio evento em si, né? Mas, como a gente não queria delegar muitas tarefas para o próprio comerciante, afinal, ele já tem o trabalho de vender o produto dele, já tem o trabalho de mostrar o produto, a gente realmente deixou bem raso a explicação que a gente passou. E até foi um feedback que eu ouvi de outros barracos, que é, poxa, na próxima vez dá mais contexto para a gente conseguir também, pelo menos, saber direcionar a pessoa do que ela precisa fazer depois, né? E a primeiro momento, assim, como foi para vocês quando as pessoas começaram a chegar? Foi fácil de lidar com elas? Foi um pouco difícil? Teve gente que tentou insistir para saber mais informação, para tentar falar mais, falar menos? Não, eu acho que a gente não teve dificuldade alguma com relação a isso. Uhum. No começo eu esquecia um pouco, né? Que a pessoa chegava e pedia, como é que eles falavam? Informação. Eu vim Buscar buscar informação. informações sobre o rei. Aí eu olhava para ela e falei, o quê? Aí, tá, buscar informação, tá, dá uma informação para ele. Aí nós, Uhum. né, a princípio nós só entregava a informação e Morri deu. ali. Mas no domingo, aí até foi a Micélia que disse, você pode Trocar informação. trocar a informação pelas os teus livros, no caso. Pela propaganda né? dos livros. Então, cada vez que um chegava e perguntava, eu vim buscar informação. Eu tenho informação, mas, né? Daí dissertava toda a saga do Trevor, né? Entregar em panfleto. Muito bem. Entregava a informação e desejava boa sorte. Mas tá certo, é isso mesmo que a gente queria. Que bom que E foi bem legal. conseguiram. Foi bem legal mesmo. Eu gostei muito e da próxima vez eu vou querer estar mais inserida na história. E assim, ó, o pessoal vai muito para passear e muita gente não, assim, ó, eles veem a festa como um divertimento, o passeio, o leigo, né? Uhum. Eles não vê o valor que tem cada produto, cada material artesanato que está sendo vendido. Sim. Aí é onde eu digo assim, mas poxa, aquela capa lá custou R$300, mas geralmente a maioria é feita em casa. Você sabe o trabalho que dá, que nem meu macramê. As minhas mãos ficam machucadas. Então, assim,
para fazer um produto de qualidade. Então eu sempre digo assim, ó, quando alguém reclama do valor do artesanato e gostou do artesanato, então assim, ó, não é que você não tem o dinheiro para comprar, porque às vezes quando você tem dinheiro e reclama, então você tem mau gosto. Quando você acha bonito e não tem dinheiro para comprar, infelizmente você não tem mesmo dinheiro. Mas quando você tem boas condições, olha para o artesanato assim, não, está muito caro. Você não sabe como custa fazer. É, E aí você tem o dinheiro, você tem dinheiro e não tem bom gosto. mas até, por exemplo, a quantidade de tempo que, né, eu quase não mexi, né, minimamente ali com a parte dos prêmios. Vocês chegaram a ver os prêmios da Live Question? Não. Não. Não, quando terminar aqui eu mostro foto para vocês, vai aparecer aqui atrás alguns. É, a gente fez armas de, né, machado, é, martelos, arco e flechas, lanças, cajados, né, Uhum. tudo feito com papel machê, né, semelhante aos chapéus ali, né, até semelhante aos nossos próprios cajados que estão ali no ladinho. Uhum. E foram os grandes prêmios da Live Quest. Então a gente tinha 10 prêmios por sábado, que a gente acabou entregando 9 porque eu não erro de contagem. E daí, né, 11 prêmios que foram entregues no domingo também. Então os 9 primeiras pessoas que terminaram no sábado e as 11 primeiras pessoas que terminaram no domingo conseguiram receber esses prêmios. O restante recebeu balinha porque era o que tinha para dar. Tá certo. E, Com o certeza. Tá valendo. e o trabalho que deu para confeccionar isso dali, né? A Trix e a irmã dela também veio aqui ajudar, né? Ela virou algumas noites ali fazendo, sabe? Né? E até foi algo que, desse caso, a gente nem chegou a vender, né? A gente tava dando ali de premiação, né? Então, E ela já disse que, meu, pro evento que vem eu quero tentar dobrar esse número de recompensas, né? Uhum. Porque a gente via pessoas que queriam ter conseguido ganhar e não conseguiram, né? E a gente foi bastante elogiado pelo nosso material, né? Inclusive, se você puder pegar essas capinhas que tem aí do lado, são todas livros da Life Quest. Ah, que show. Aí esse era o livro das criaturas. é, Dentro dele tem as descrições das criaturas. Realmente tem descrições de várias criaturas. E esse é um livro das linguagens. No sábado tinha Legal. uma dica que era encriptada, ela era escrita em código, e era uma dessas linguagens. A pessoa tinha que abrir, procurar qual linguagem que era, e fazer a tradução, né? A tradução. Tem um outro livro ali que esse é o livro do rei, é o Diário do Rei. Aí é interessante que tem uma página dele que está rasgada, que é justamente a página que os aventureiros tinham que procurar com base nas dicas, com base na história. legal. E o último que ficou lá é um Grimório da Bruxa, um livro da Bruxa, que foi encontrado no fundo do mar. Então, se você for tentar lê-lo, você vai ver que as palavras estão todas borradas. Você não consegue ler nada dele. Uhum. Só as últimas páginas que se salvaram. Legal, cara. Show de bola. Muito interessante. E, bem, é um trabalho, né? Tudo isso é um trabalho mesmo. Sim. E a pessoa, ela vai ter que prestar atenção, vai ter que ver, vai ter que realmente, como é que se fala? É, abrir os olhos para apreciar isso. A gente vê tanta coisa bonita que os comerciantes vendem lá, e até incorporando dentro da nossa história, a Trixie chegou a dar chegou a dar ideia lá, a falar que, tipo, poxa, tinha uma loja lá com várias roupas, né, estilo medieval. Uhum. Aí, pô, se a pessoa fosse trabalhar ali, fosse participar da história pra gente, ó, eu poderia abordar a pessoa assim: não, mas eu vejo que você é um mago, né? Mas olha só, você precisa de uma vestimenta adequada, porque você não vê uma das nossas capas, né? Incorporar uma interpretação na venda, eu acho que também é algo que agrega, É sabe? um modo de você persuadir, né? Pessoa a levar algo mais, né?
Sim. entendeu? Legal. Nem você compra, Incentivar, né? você vai, Incentivar, você vai comprar um caderno, você já automaticamente precisa uma canetinha, uma borracha. É isso E que aproveitar o evento que já é lúdico para, né, incorporar isso, acho que é uma ideia bem maneira. né, é bem legal o evento, assim. Eu só achei que poderia até ir mais tarde um pouco, ficava legal. Uma festa à noite, assim, Uhum. e com mais música ao redor da fogueira também, assim, até mais tarde um pouco, ficaria legal também. Uhum. Pois é, acho que aí eu não sei qual que é a Porque assim, ó, questão muita deles gente que a lá. gente notou que que a gente foi dormir, na hora que a gente foi para nossas barracas, tinha muita gente que ainda estava se divertindo, outro pessoal escutando a Sim. música. Então, assim, Mas ó, acho que o intuito dele era mesmo fazer com que cada encerrar um. até 11, meia-noite, para não ficar muito Muito até... cansativo, Mesmo porque Sim. a festa começa cedo Começaria no no outro outro dia. dia, tinha o pessoal que Pois é, descansar, né? só que a gente percebeu que tanto no sábado quanto no domingo, antes do meio-dia, é muito parado, Nós também notamos isso. sabe? Depois do almoço começa a chegar o pessoal. Tanto que a gente começou a história, porque foram histórias diferentes, né? Uma história no sábado e uma história no domingo. Uhum. A história no sábado, a gente começou um pouco depois das 10 horas, a gente, digamos assim, liberou a história para começar, mas ninguém participou da história até meio-dia e meia, mais ou menos. Foi ali depois de meio-dia e meia, próximo da 1 hora, que começou as pessoas a participar da... Aí começa a chegar o pessoal, né? Uhum, É bem por E aí daí mesmo. exatamente. o pessoal começa a almoça, daí vai pro evento pra fazer o passeio, pra Sim. conhecer. Muita gente vem depois do almoço, exatamente. Tanto que no domingo a gente mudou a estratégia. Em vez de a gente. Porque o nosso alvo era começar às 10 horas, né? Porque o evento oficialmente começa às 9. Então, o nosso alvo era começar as mecânicas da Live Quest às 10. A gente, não. A gente já viu no sábado que não dá certo. A gente vai começar as dinâmicas da Live Quest meio-dia. Meio-dia. A gente começou meio-dia. E por que que isso é interessante? Porque a gente tinha uma ação scriptada. A maior parte das ações que tinham ali era individual. A pessoa começou a história, começou a missão, ela vai ter que procurar quem está participando e conversar para tentar decifrar o negócio. Mas a gente tinha uma ação que era encenada, era um script, que era justamente a ação do meio-dia. E no sábado, a batedora ela ia andar pelo evento e supostamente encontrar um baú que era o baú do rei. Ele havia abandonado. Inclusive tá ali, aquele baúzinho tá com o chapéu da Miss em cima. Uhum. E dentro dele tinha a espada do rei, tinha a capa do rei, tinha a coroa do rei e tinha o diário dele. Então ela passeou pelo evento com esse baú, só que como ninguém tinha participado ainda, ninguém Não, deu atenção. deu Meu Deus do atenção. céu. E ela trouxe até lá, e até quem tinha a nossa barraquinha da guilda, e tinha uma pessoa só lá, além dela, naquele momento ali. E ela foi lá e interpretou para aquela uma pessoa, falando que encontrou o baú, só que ninguém viu. Teve. Assim, É, logo depois que ela terminou, eu cheguei lá e eu perguntei, já aconteceu? Né, porque eu vi o baú ali. Daí aconteceu e foi perfeito, só que ninguém viu. não, Aí isso a gente mudou, né, pro domingo. E no domingo a gente teve outra batedora que ela encontra direto o Grimório da bruxa. Daí ela fala que ela teve que mergulhar nas águas para encontrar, né? E ela saiu, não sei se vocês chegaram a ver, mas ela saiu falando pelo evento lá, eu encontrei esse livro profano. É bem legal. Então aí já foi algo que já tinha algumas pessoas participando, né? Porque foi acho que por volta da 1 hora da tarde que ela fez. Então a gente deu um tempinho ali para as pessoas começarem a participar. E teve interações das pessoas, né? Realmente, como ela falou, né? Eu decidi falando, pô, seria legal se você fosse, né, e falasse assim alto e mostrasse para as pessoas. Ela, será? Mas eu vou ficar com vergonha. Aí ela pegou e fez, né? Aí depois que ela terminou, ela disse que ela foi se esconder um pouco que tava com vergonha. E outra coisa, cara, que assim, a gente já Cara, tem conversado com algumas pessoas que elas teriam muita vontade de frequentar o ambiente, porém a locomoção, para quem não tem um carro. Muita gente diz, poxa, que legal quando a gente longe, fala, né? né? Ei, mas onde é que é tal lugar? Ah, mas não tem ônibus, não, mas não tem.
Tem assim, ó. Eu não sei se talvez, dependendo do custo ou não, botar, ó, medieval sábado tem um ônibus saindo de tal lugar do centro e tem um ônibus que volta à tarde. Então, talvez as pessoas se interessarem. Pois é, O domingo vai um de ideia, manhã e à tarde sai outro lá. Vai ter que ficar o dia todo. é uma ideia pra gente apresentar lá pro Começar a divulgar Rogério, isso, ó. Próximo medieval temos uma condição para que não. Vai ter 2 ônibus, não sei quantos, saindo de tal lugar do centro. Você vai passar o dia todo, só vai voltar sim. Sim. Então, assim, poxa, aí isso tem a divulgação. Quem nunca foi, não teve, fui em tal lugar, não sabia, que legal, eu não Até porque sabia. a gente viu dificuldade com alguns colegas ali, que, por exemplo, até conseguia ir, por exemplo, de Uber. Vai. Mas pra voltar, pra pegar um Uber naquele lugar. É terrível, cara, terrível, Não tem? Não tem? terrível. À noite, muita gente não quer também tardinha, que tá escurecendo e vir buscar, Sim. porque não sabe quem tá levando. No meio do mato. Até você que vai pegar, não sabe quem tá pegando. Pois é. É como você mesmo, no meio de um mato. Encosta um carro daquele em qualquer canto, Assim, ninguém sabe. O ponto legal é que é completamente isolado do mundo. Esse é que é o mais legal, não tem Você chegou reclamação. lá, o teu celular parou de funcionar. Não, e assim, ó, não tem ninguém que vai reclamar de uma música, porque é um lugar específico para aquilo. Sim. Foi bem ajeito aquele lugar ali. Aqui mesmo em Joinville eu não consigo pensar em um lugar melhor para fazer um evento assim. evento assim. Você sabe a localização daquele posto de gasolina que tem bem na esquina ali, que pega as 4 que vai uma lá pro nosso lado, lá tem um posto de gasolina ali na esquina. E eu fui perguntar o endereço, nós estávamos indo errado no GPS. O que é essa festa medieval assim, em tal lugar? Daí uma olhou para outro no caixa. Olha, tem uma assim, como é que é assim? Meu Deus, e moram ali encostados no Vila Nova, cara. Não, é panfleto, é trabalho árduo em cima. Sim, tanto que duas das pessoas que participaram ali com a gente, que uma delas era a menina que estava foi lá editar do livro, e o outro é aquele outro bruxo, careca. Eu sei, cara. Eles dois moram ali no Vila Nova e eles não sabiam que tinha o evento. Tá entendendo? Aí quando a gente começou a procurar pessoas para somar no nosso casting ali né, de participantes, aí eles, nossa, não sabia que tinha isso aqui. Muitos não sabem. Aí, né? Não sabe. Tem a divulgação da internet que ajuda muito, mas tem muita gente que tá o dia todo trabalhando e não teve acesso àquela propaganda. Sim. Agora deixa o panfleto no posto de gasolina, deixa um flyer em tal lugar, tudo. Mas é até algo que, sabe, como a gente falou, né? A gente se apaixonou muito pelo evento, né? Tanto que a gente se propôs em fazer essas coisas, porque principalmente nessa primeira edição, a gente não ganhou nada para fazer isso. Do contrário, a gente pagou para trabalhar. A gente ganhou para fazer a parte das crianças, né? Mas aquilo foi um valor, né, focado ali na oficina das crianças, e daí aquilo foi acertado com o Rogério, blá 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 blá. Blá. Porque até teve material, teve isso. Sim, tem um custo. Né? Tem um custo, exatamente. Mas pra Live Quest, que foi algo muito maior do que a coisa das crianças, a gente tirou do nosso bolso para fazer. Sim. E claro que também envolve nossas histórias, assim como vocês têm as histórias de vocês, os livros de vocês, a gente também está construindo o nosso universo, as nossas histórias. E né, a gente vê isso como uma forma também de divulgar o nosso universo nas histórias e também ao contrário, as pessoas que acabam nos conhecendo por nossas histórias também acabam indo encontrar o medieval, acabam indo conhecer todo esse evento, né? Tudo agrega, né? Tudo agrega. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entenderam das histórias, né? O que vocês conseguiram captar? Só para entender quanto vocês conseguiram se enfiar ali dentro. No sábado que o rei tinha sumido, tinha acontecido alguma coisa com o rei e que ele tinha que ser encontrado. Era isso que a gente estava entendendo da história ali. Sim. Daí a gente estava entregando os papelzinhos, leu ali, daí as pessoas vinham perguntar assim, aconteceu alguma coisa com o rei e o povo tá procurando pelo rei. Era isso? Exatamente, essa era a premissa da história. O rei Theron de um reino vizinho, ele veio até o Porto Caminho das Águas, porque o evento medieval ali, até essa é a ideia do Rogério, que
de forma lúdica, aquilo ali é um porto. Depois eu vou colocar o mapa aqui para vocês. Apareceu o mapa no primeiro episódio, mas eu mostro depois a imagenzinha para vocês verem também. Que a gente fez o mapa do evento ali, como tendo uma parte ali como sendo um mar, sabe? E daí aquelas piscinas é tipo um braço do mar que adentra ali para ser tipo o porto, como esse. Então o rei desse reino vizinho foi até o porto e ninguém mais viu ele. Aí, se você vai ler o Diário do Rei, a gente realmente fez entradas de dias que ele esteve no diário dele, da infelicidade dele com o reinado. Você vê que algo não está batendo. Esse rei fugiu, o que aconteceu, né? E Abandonou. abandonou. E você vê que ele tinha um certo admiração por trabalhos manuais, por pessoas que realmente desenvolviam um trabalho propriamente dito, né? Que só ficar ali assinando carta e decretando lei não era o que ele queria. Então você vai conhecendo, aí você vai pegando dica com um, dica com o outro, um comerciante aqui, outro comerciante ali. Os próprios personagens também tinham as dicas, as pessoas iam conectando essas ideias. Aí havia algumas dicas que corroboravam, né? Que faziam com que a pessoa achasse melhor a linha, e havia outras dicas que tentavam fazer a pessoa sair daquela linha. Se eu não me engano, nos 2 dias, a dica de vocês era para sair da linha. Vai sair da linha. Exatamente. Então, Era uma distração. era distração. E isso era legal, sabe? Porque o quanto as pessoas vinham falar com a gente sobre as distrações e às vezes fazer teorias malucas porque queria tentar encaixar tudo, sabe? Vocês viram aquele barquinho que tinha lá no meio do evento? Sim. Tinha gente jurando que tinha que pegar um pedalinho e ir até lá. Mas eu nessa vibe eu também entraria nessa, porque é o impensável, Né? O barquinho lá no meio do rio. Por que alguém foi lá e botou? Como é que eu vou saber? Tem que ir lá. Pois, né? Aí isso até acionou a nossa mente, assim, de pensar, poxa, então a gente pode tentar, quem sabe, na próxima edição, ir um pouco mais além, assim, nessas dicas, essas coisas. Porque uma coisa que a gente pensou em fazer, mas a gente teve medo, era justamente deixar uma dica em algum lugar eh, não supervisionado. Ah, sim, claro. Porque como é que eu vou ter certeza que a pessoa, se for um bolinho, né, de papéis ali, que a pessoa vai lá e vai pegar um. Ou se for uma mensagem escrita, amarrada, ou em algum lugar que a pessoa não vai lá e vai riscar, vai rasgar, vai, né, danificar, ou vai esconder, Isso é é um verdade. objeto que tá lá que é pra pessoa ver. Aí ela vai pegar, vai esconder. Os Como é outros que eu não vão sei? achar. Não é bem por aí, isso é verdade. Então é algo que, pô, tem que ter um monitoramento de tempos em tempos para a pessoa ir lá ter talvez algo substituto para colocar no lugar, mas algo que deu uma certa segurança na gente foi que no domingo de manhã, quando a gente saiu da barraca, eu peguei 2 garrafas d'água pela metade, coloquei em cima da mesa e esqueci. No domingo à noite, quando a gente foi embora, as 2 garrafas estavam exatamente no mesmo lugar, com a mesma quantidade d'água, ninguém tinha mexido, sabe? Então, a gente percebeu que o pessoal que frequenta o medieval, em geral, eles são pessoas mais ordeiras. Essa é uma questão. A gente nota muito bem o ambiente de pessoas ali. Tu não vê molecagem, entendeu? Essa Não vê pessoa, lixo jogado. tu vê pessoas assim, ó, não falando em classe social, mas em classe de responsabilidade e de consciência. Não jogam lixo. Claro, o As pessoal. pessoas estão de olho uns dos outros. É, Porque o eu deixei preço- o meu me largar, eu só via passar correndo, né? Aí chegou uma hora, ele não veio comer nada, ele não veio almoçar, ele sumiu. Aí tem foto, alguém bateu foto deles tudo ao redor da fogueira, ele tava comendo uma maçã e tomando alguma coisa, então alguém alimentou o meu filho, eu não sei nem quem foi. Eu não sei nem quem foi, nem deu pra agradecer, porque nem sei quem foi. Aham. Mas como ele tava lá brincando com as crianças, tava junto. Foi. No contexto de organização, que o pessoal dali também trabalha bonito, trabalha muito, né? Uhum. O pessoal que tratou o dia todo. Aí a gente vê aquilo, não tem assim evidência de briga com bebida, porque lá se vende álcool. Podia ter um engraçadinho que tomar, mas não, o pessoal respeitou muito a festa. Nesses 2 anos que eu fui, encantaram, sério mesmo. Colaboraram, o pessoal Colaboraram. convidou já pra tomar café, né? O Uhum. pessoal se ajudando, assim, Muito legal. tem uma tomada aí que tá funcionando. Um acampamento, né, mesmo. É. Tudo bem organizado, as pessoas entre elas ali
se ajudam, Foi. né? Esse é legal também. E a clientela ali, no assim, ó, tu não vê aquela pessoa entusiasmada, por mais que não compre nada, mas olha para o teu produto e acha legal. Às vezes não tem grana, não tem, mas Elogia, admirar, leu, para para ler a sinopse, se interessa, né? Leve panfleto. Eu achei muito bem legal. Bem muito bem positivo. positivo. Sim. Pra... Vamos continuar com a história ali do sábado, porque depois eu quero pincelar na história do domingo com vocês, antes da gente entrar no livro de vocês. Tem que fazer a propaganda de vocês também, né? Sim. Não vão sair daqui sem falar. É, o rei desapareceu. O que aconteceu com ele? A pessoa segue a história, conversa com um, conversa com o outro, junta as ideias. Qual que é o final da história? Né? Traduziu, eu vou dar de bandeja para vocês aqui. Afinal, a história já passou. O rei abandonou tudo para se tornar um cozinheiro. Olha, Então, havia várias dicas, tanto no diário, que indicavam comida, né? Ele falava muito sobre trabalhos manuais, mas sempre tinha uma outra dica ali sobre que envolvia alguma coisa com tempero, com comida. Uma das dicas dos comerciantes também, inclusive, era de que o rei tinha ido numa taverna comprar uma receita, né? Comprar já dá para cozinheiro, deduzir mais ou menos, né? E depois, traduzindo tudo, né, tinha a mensagem final do rei dizendo que ele foi seguir sua vocação real, que era ser, né, sua vocação verdadeira, né, não real de realeza, mas de verdade, que era ser um cozinheiro. E a gente fez essa história que era para ser uma história um pouco mais cômica, né, no final um pouco mais engraçado. quase que absurdo. É. O rei vai largar, vai deixar de ser rei para ser um cozinheiro. Mas é um Vai. fato que aí é que tá, isso é para mexer com o pensamento e a crítica. Mas que absurdo, quer dizer, não pode deixar de ser rei para cair num setor mais baixo. Entre aspas, que cozinheiro seria uma classe baixa. E ele referiu Mas exatamente. pelo gosto, pelo Exatamente. prazer de Pelo fazer prazer. aquilo. Tanto que, inclusive, é uma palavra, quase uma frase que a gente colocou ali, né? Do prazer de fazer algo com as próprias mãos, sabe? Essa é uma frase que, que tá escrito em uma das mensagens do rei, não lembro qual que é, mas que ele escreve exatamente isso: o prazer de fazer algo com as próprias mãos. Então, porque muitas pessoas, às vezes, até estão numa carreira, fazendo o seu trabalho puramente porque tá ganhando dinheiro ou porque tem status aquilo, mas não é a vocação da pessoa, é muito mais gostoso você fazer aquilo que você gosta, né? É verdade. Bem, eu posso dizer que eu sou privilegiado nisso, tanto nisso, que eu sou desenvolvedor, né? Então eu trabalho com programação e é algo que eu me apaixonei, né? Só dar uma pincelada aqui, né? Eu comecei a faculdade fazendo física, sempre meio doido da cabeça. Então eu fui fazer física e quando fazia física eu tive matéria de programação. E aquilo abriu minha cabeça de um jeito e não. Eu comecei a escrever pseudocódigo no caderno para testar no computador mais tarde, assim, doideira assim mesmo. E eu fui para essa área, é uma área que eu me achei, que eu gosto, e eu sou super feliz de estar nela, né? E ainda mais feliz que é uma área que realmente você consegue crescer, Eu né? queria te falar agora, tem uma Né? expansão muito grande. E sempre tem algo novo para aprender, você sempre está ali se atualizando, então tem muito jogo, né? Então ainda e eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Quando eu era adolescente, quando eu entrei na faculdade, pensei, não, eu quero fazer física, eu quero entender como as coisas funcionam, eu quero ser o maluquinho da parada. E, e as pessoas falam, mas por que você não mexe com computador? Você gosta tanto de ficar um dia inteiro no computador? Eu falo, não, isso aí eu não acho que é. Mas quando eu descobri o que era de verdade, né? E às vezes assim, às vezes você não sabe o que é. De repente você descobre algo que você se identifica, né? E era mais ou menos essa mensagem que a gente queria passar com ele. E o fato de ser monarca ali não era o que satisfazia ele, né? O que satisfazia ele era outra coisa. E é algo que a pessoa pode internalizar, Sim, pode com pensar certeza. nisso e tal, Oh, né? Agora, a história de Domingos, vocês entenderam alguma coisa dela? Ou foi mais Não, abstrato? domingo ficou mais abstrato para nós.
Porque pelo fato também que a gente também saiu mais cedo no domingo, Uhum. né? Então, assim, ficou Não meio... conseguiu participar. não foi Tá. muito Até o tempo, final, é. né? Sim. A história do domingo é um tanto mais enigmática e mais séria, né? As coisas estavam estranhas no porto, uma bruxa foi vindo, está andando pelo porto. Aí a gente aproveitou muito do que a gente sabia sobre a trilha. Vocês chegaram a participar da trilha Não, noturna? não. Eu também não cheguei a participar. Porque justamente eu tive que levar pessoas para casa daquele fim de mundo para os outros lugares. Aí eu não consegui chegar a tempo de participar da trilha. Cara, e a gente notou assim, ó, o povo fiel tá todo ano, já gostou mesmo. Mas eu digo assim, ó, essas pessoas que querem ter acesso, que ficam encantadas quando você fala, elas puderem, cara, aquilo ali não vai chegar uma época que vai ficar pequeno, né? Vai ficar pequeno. Eu acredito que vai ficar pequeno, não, vai ficar... O evento vai ficar muito, muito além daquilo ali. Vai Pois ter que ficou fazer pequeno. 2 vezes por ano, porque uma Isso, vez só pra não vai dar, atender, né? não Ficou vai dar, pequeno. vai dar conta. Porque se começar com esse negócio de, tem condução para levar Tá você. pra sexta-feira, sexta, sábado. Isso, ó, vai ter para você que quer ir, tem aqui, ó, lista de saída de ônibus, é gratuito, você só vai ter que comprar sua entrada. E essas coisas assim, a pessoa não vai te levar um ônibus gratuito para levar você em tal lugar para uma festa. Tá entendendo? Agora eu fiquei curiosa, no domingo. Assim. Então, na trilha, hein, a gente já sabia de antemão, porque o Rogério já tinha falado pra gente que ia ter uma bruxa. Uhum. A gente tinha uma ideia que ia ser uma bruxa, provavelmente maligna, e ela ia tentar, né, fazer alguma coisa com as pessoas participantes da trilha. Parece que o que aconteceu foi que ela estava tentando roubar a alma, ou a juventude, acho que é a juventude dos participantes da trilha para ela se tornar mais jovem, Uhum. para ela manter a juventude eterna dela. Então, a gente sabia que ia ter uma dinâmica com a bruxa, e a gente, já sabendo que ia ter essa dinâmica, a gente montou uma história em cima de uma bruxa, para dizer que é a continuação da trilha, sabe? Então, a gente só não sabia todos os detalhes porque o Rogério não quis dar spoiler pra gente poder aproveitar. Eu acabei não conseguindo, mas a Trixie foi. Mas foi bem legal. A bruxa, coisas estranhas começaram a acontecer, a névoa no porto, aí casou, acho que de manhã realmente tinha uma neblina lá, então já ambientou mais a É verdade. É mesmo. uma névoa estranha, vozes saindo das águas, né? Tem alguma coisa, os peixes não estão vindo, os marinheiros estão com medo de ir pro mar aberto, né? E havia dicas, né, dizendo, não, acho que a dica de vocês era que é um evento natural que acontecia todo ano, uma coisa assim. Aí tinha outro que falava que não, foi como é que fala? Os contrabandistas que contrataram um mago para afetar as águas, para poder roubar os navios, piratear, sabe o quê? E, qual que era a história de verdade, né? Foi encontrado em um determinado momento o livro da bruxa, então consolidou a teoria de que era a bruxa. Quem começou a história antes não sabia, quem participou depois já sabia que foi encontrar o livro da bruxa. Quando você chega aqui no final dele, até foi uma cagadinha minha, mas que quando eu fui imprimir, né, e tá saindo, mas é porque molhou, né? Tá no fundo do mar. É isso aí mesmo, mas a intenção juntou com a história. Então, a ideia foi imprimir várias páginas que não são, você não consegue ler porque não são palavras de verdade, né? Isso daqui eu peguei realmente um texto que a gente tinha feito e eu passei numa IA para ela dar uma bagunçada nas letras, sabe? E aqui no final tem um texto propriamente dito, escrito, legível, só que era para imprimir as 4 últimas páginas. E eu imprimi as 2. E eu só notei isso na hora que ia começar a história. Aí a gente rapidinho chegou e escreveu aqui a parte importante que estava faltando na mão, que eram os ingredientes que a bruxa ia usar para fazer o ritual dela, né, os catalisadores. O coração arrancado do mar, petrificado pelo tempo, uma poção capaz de emudecer as marés e acalmar as feras do abismo, uma gema nascida
da mais profunda escuridão para guiar a vontade do conjurador. Ô, louco, hein? Aí a pessoa Profundo. sabia a descrição dos ingredientes, mas não sabia o nome dos ingredientes. O que são esses ingredientes? Então ela tinha que conversar com os participantes. Então primeiro ela coleta as dicas, aí ela vai conseguir se situar nas coisas que estão acontecendo. O livro chegou, ela tem mais certeza, e ela começa a descobrir quem que é importante nessa história, com quem você tem que conversar, que informação que tem que tirar de cada pessoa, baseada nas dicas das cartinhas. Aí descobre que a Micélia tinha parte dos ingredientes, outra pessoa tinha parte dos ingredientes, outra pessoa sabia como chegar a tal ponto. Então, juntando tudo isso, a pessoa descobre os nomes dos ingredientes. Os nomes era importante, afinal ali era a sua descrição. E com os nomes dos ingredientes e com todas as descrições do que a bruxa conversou com alguns personagens, que a gente descobre que a bruxa chegou a falar, chegou a ir atrás de personagens, o historiador, quando a pessoa coleta todas as informações e vai falar com um personagem que era o historiador, ele identifica que, opa, eu acho que eu já vi isso, e entrega o livro das criaturas. E quando você chega no final do livro das criaturas, tem várias criaturas aqui, a... Caramba, tá em trás pra frente, né? Agora, quando você chega na última criatura, que é o Leviatã das Profundezas, e você lê o texto, está descrito exatamente todas essas informações. Para conseguir invocá-lo, precisava dos ingredientes que são os catalisadores, que está o nome deles, não a descrição deles. Por isso que a pessoa precisava saber os nomes. E a localização, onde que tem que ser feito esse ritual, que também era uma informação que era passada pelos participantes ali da história, né? E com isso a pessoa descobre que a bruxa quer invocar no Leviatã das Profundezas de destruir, né, que vai destruir o porto, que vai causar um cataclismo. E aí acabava a história. Era só descobrir. Agora a missão de parar a bruxa ficava nas mãos dos membros oficiais da guilda, né? A pessoa só tinha a missão verdadeira era descobrir O objetivo da bruxa. o objetivo da bruxa. Agora fica para imaginação. O que vai acontecer? Será que ano que vem vai estar tudo destruído lá? Não, Pois é. de se Será que vai ter esperar, né? tentáculo saindo da água? Isso é uma coisa boa para o ano que vem. Eu posso sair dentro d'água vestido de monstro. Eu fico uns 2 minutos embaixo d'água ali respirando. Se tiver calor, que nem tava esse ano, duvido, hein, meu? Então, essas foram as duas histórias. As pessoas realmente tinham que conversar com os participantes, ter as informações ali, ter os papeizinhos ali, né? E foi bastante interessante porque a gente viu que algumas pessoas até iam além, assim, sabe? Teve comerciante ali que chegou, né? Comerciante, digo, esses ratinhos ali, chegou a falar que, poxa, às vezes as pessoas insistiam um pouco, né? Só que eu não tenho nada, só sei que eu tenho cartão, não sabia o que falar pra pessoa, né? E tinha gente que queria saber mais, queria falar mais, sabe? Então a ideia, de repente, pro ano que vem é, de repente, fazer uma reunião com as pessoas Vou que passar vão... um roteiro, né? Passar É, roteiro passar um pra- roteiro. Sim. De cada, né? Como- A tua cartinha vai falar disso, 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 e você pode falar isso e se dar Isso, é. as dicas para o comerciante. Fazer algo, Sim. fazer algo aberto que a pessoa, se ela quiser, ela pode incrementar aquilo, mas não é algo necessário para a história também, né? Uhum. Se a pessoa deixar de fazer, não vai prejudicar. Não vai prejudicar, é verdade. Isso é ao contrário do nosso papel que a gente realmente precisa tá ali 100%, né? Uhum. Como os atores ali. Porque, por exemplo, sabe aquele bobo da corte que ficava lá falando? Teve várias pessoas que participaram, principalmente no sábado, no rei, que foram incomodar ele achando que ele tinha alguma coisa a ver, que ele era o rei disfarçado, sabe? Quiseram, não sei por que, colocaram que ele tinha Porque alguma coisa a ver. geralmente o povo da corte era quem Era divertia o próximo rei. dele, né? Só que era um rei de outro reino. Era o rei do reino vizinho, Pois é. sabe? Pois é. Aí as pessoas acho que não prestaram tanta atenção na premissa da história. A gente também colocou a identificação, né? Todas as pessoas que eram da guilda ali, os membros oficiais, usavam uma bandana aqui no braço.
Uhum. Então era só ver que, poxa, né? A gente falou, as pessoas com quem você vai falar, né, tem essa identificação. E o bobo da corte não tinha identificação. É. A gente colocou a bandeirinha também nas tendas, né, que estavam participando. Então, sempre tinha uma identificação. Mas isso é interessante porque também as pessoas expandiram mais a Deixaram a história, né? imaginação tomar conta. Exatamente. A gente já pegou algumas dessas ideias assim e tá pensando, poxa, mas como é que a gente pode talvez incorporar isso de uma forma mais oficial na próxima vez, né? Deixar mais dinâmico, Uhum. né, tudo isso. Legal. Mas vocês não tiveram nenhum problema desses de alguém querer. Não. Não, eles chegavam bem tranquilos assim e paravam e ouviam sobre a saga, Uhum. não discutiam muito, porque eles queriam A pista a para continuar né, Sim. o jogo. Então, assim, nós falava, né, Uhum. falava do livro com a pista na mão ali, disse, ó, né, tá aqui na minha mão, mas você primeiro ouça o que eu tenho para falar. E tá tudo certo. Terminou de falar, então, olha, tá aqui a sua. Então, Agora, já que a gente está agora aqui nesse ponto, eu vou passar a bola para vocês. Por favor, me dê a pista, preciso da pista. dê a pista, Juliana, começa. É, nós começamos com o Trevor 1, né? Que é a história de um menino que ele é meio vampiro e meio humano. Uhum. Esse ano a gente conseguiu fazer o livro ilustrado. Então ele tem algumas imagens dentro que Legal. vão, Nossa, Klaus. né? A versão, Assim, a versão que a gente tem ali não não é ilustrada, é. Esse ano saiu um livro Legal. ilustrado que vai dar abrir um pouco mais a imaginação do pessoal, né? Sim. De Uhum. como são os personagens. E o Trevor, ele se descobre um vampiro num mundo paralelo ao nosso. E lá ele não se descobre só um vampiro qualquer, ele se descobre o filho de um nobre, né? Herdeiro de uma coroa que não pertence a ele, está na mão do tio e que ele tem que dar jeito de encontrar, assim como o rei, encontrar o tesouro, né? Que foi escolhido do avô dele. Em toda a saga, então, é a história do Trevor, do momento que ele chega a Montreal até o momento que ele se torna o imperador, que ele vai se tornar imperador. E esse ano também nós lançamos a primeira parte do 4º livro, que conta o que acontece depois que ele se tornou imperador. O que foi acontecendo em relação a ele, porque mostra como o Trevor ficou sendo o imperador, como ele se tornou como homem, né? Que até então Sim. ele era um menino, garoto, né? como ele se tornou o imperador, né? E daí ficou a primeira parte, a segunda parte a gente está tentando no ano que vem. E vamos fazer a segunda parte, Sim, com certeza. Não dá pra lançar a parte 1 e não ter parte 2, né? Não tem como. Parte 2, exatamente. E é isso. E a saga tem um ponto final, realmente. Depois dessa parte 2, a gente tem ainda uma spin-off, que vai realmente fechar a saga, Fechar o ciclo. porque fala de Montreal, que é como surgiu Montreal, como eles chegaram a Montreal, porque os vampiros viviam entre os humanos. Como surgiu Montreal, como surgiu toda a problemática do Trevor, o que aconteceu para chegar nele. Então, e aí termina com a chegada do Trevor em Montreal. Então, assim, Entendi. fecha. É como é que eles falam? É uma frequência, né? Isso. Algo que vem anterior ali, né? Da Isso. história. Pô, interessante. Que vai explicar toda a trajetória do Trevor, porque E imagino que até seja legal ler realmente nessa ordem, ler a frequência depois de você terminar, para você conseguir realmente fechar e você ter um contexto. Por que aquilo aconteceu com tal personagem? Aí realmente vai fechar. Poxa, mas aconteceu isso e isso. Ai, por isso que o Trevor lá na frente teve que passar por aquilo, porque esse fulaninho aqui atrás agora que fez isso e deixou no caminho. Certo.
Pô, que legal. E um livro vai puxando o outro. Sempre tem uma dica É. de um. Uma coisa que No a outro. gente costuma fazer nos nossos livros, é bem isso. Alguma coisa dentro da nova saga, porque a gente terminou essa aqui, a gente já tem uma nova saga, né? Hum. E a nova saga trabalha bem essa parte ali dos magos, bruxas, elementais, até essa Uhum. parte dos animais ali, assim, porque é um mundo totalmente, um mundo mágico, né? Uhum. Tem muitas criaturas mágicas. E no meio dessa nova saga fala de Muriel. Fala de Muriel. Entendi. Tem referências, Tem. né? Faz lembrar, né? Sim. Faz Sempre lembrar. tem um puxando, pensando Pensando no outro. Então, assim, você. Inclusive, na nossa própria live quest ali, a gente fez isso. Uhum. No sábado já havia dicas de que as águas estavam estranhas e de que alguma coisa estava acontecendo que era um pontapé pro domingo. Exatamente. E só as pessoas que realmente prestaram atenção, né, que entenderam isso, né, que participaram dos 2 dias, que entenderam isso, que olha só, mas isso daqui já né, Já já era uma sabia. dica para já sabia, a continuação exatamente. da história. Uhum. E isso é legal, eu acho bem interessante isso, porque demonstra também o quanto, né, num livro, numa história real, o quanto o autor ali, ele realmente está pensando lá na frente na sua própria história, o quanto ele está tentando Uhum. fechar tudo, né? Não é algo só lançado ao vento, é algo que depois tem uma continuação, tanto que às vezes até é chato em um livro, em uma série, em um filme, quando você acaba lendo uma coisa que você cria uma expectativa e nada daquilo acontece, né? E quando você consegue ter retroativamente isso, de você perceber, putz, isso que eu li tá aqui, ó, tudo se encaixou. Nossa, é uma das coisas mais legais que tem. Uhum. Daí esse ano eu já tenho 2 livros infantis lançados. Uhum. E esse ano a gente ele tá já na caixa, já vindo para casa. Nós vamos lançar o Carmelo, que é a história do vira-lata caramelo. E que é muito um lar para ele. Então Uhum. como a gente conseguiu, a gente tem o gato, né? O gato com arte, e o gato com arte chamou muita atenção do pessoal. Os gateiros de plantão, né? Que vinham Uhum. comprar o gato para dar de presente para seus gatos. Aconteceu. Aconteceu mais de uma vez, assim, da gente ter que autografar o livro Aham. para um gato. Ah, autografa para minha tapioca. Autografa, sabe? Aham. Então, eu pensei vamos falar de uma coisa que acontece muito, né? Os nossos amigos vira-latas que estão por aí sonhando em ter uma casinha só para eles. Sim. Então, o livrinho está pronto, vai sair para a Festa das Flores já desse ano, para ser lançado oficialmente na Feira do Livro ano que vem. Poxa, que legal. Legal mesmo. É, a gente percebe o carinho e o cuidado que vocês têm, assim, sabe, com as histórias, assim, e estão sempre presentes também, sabe? É bem legal mesmo. Eu vou admitir que eu ainda não comecei a ler o livro do Trevor. A Trixie eu sei que ela tá lendo, mas eu ainda não comecei, assim como uma série de livros que eu já li os primeiros capítulos e não continuei, né? Tô com dificuldade para ler livros esse ano. E eu sou marido de escritora, primo de escritora e eu odeio leitura. Infelizmente, não gosto de ler. Não, Mas mas ele só vai saber a história do Não. Trevor quando sair em audiolivro. Não é, Aí que eu ele vai. não é que eu não gosto de ler, como como eu tenho TDAH, eu não eu consigo. também tenho. Eu não consigo parar aqui e ficar, daqui a pouco eu já largo aqui, já vou fazer outra coisa, e aí o livro já não vai mais. Uma outra vez. Tá ali, ó. Uhum. Então, Você realmente tem que conseguir parar e focar no livro. Você tem que realmente entrar. Aí o problema não é mais ler, É é parar de Parar ler. de ler. o único livro que eu li todo ele e eu não consegui parar de ler, aí aconteceu. Teve um livro que eu comecei a ler, e quando eu pensei em dizer assim, não vou ler, eu já estava com ele na mão de novo, e consegui ler todo, cara. Mas realmente acontece. E, a Trixie chegou a falar alguma coisa sobre as nossas histórias para vocês? Hoje, tudo isso? Não, Não. em geral.
Assim, no geral, assim, ela já comentou, assim, algumas coisas, mas Uhum. pra mim A gente começou, né, ela, né, que tá escrevendo, mas ela também tá escrevendo o livro, tá Uhum. escrevendo a história, e os primeiros capítulos já estão disponíveis lá no Wattpad. A gente vai, o primeiro livro a gente pegou assim como, acho que o primeiro e um spin-off também, a gente vai lançar uma versão gratuita pelo Wattpad, e depois ser, né, algo mais revisado, mais algo, né, e depois a gente vê para fazer um lançamento mais oficial, sei lá o quê, mas para as pessoas já irem começando a conhecer a lore, as histórias, né, porque por debaixo de tudo isso daqui, todas essas criaturas aqui que tem no livro das criaturas, com exceção da última, que foi criada exclusivamente para o evento, mas são criaturas que a gente criou para o nosso universo. Uhum. E, né, que é o nome do podcast, né, Micaelo, é o nome do universo. E ele pega uma ideia de outros mundos, assim como tem, né, Muriel. Uhum. No universo de Micaeron são 6 mundos diferentes, que todos coexistem no mesmo espaço, só que são como se fossem frequências diferentes, são planos diferentes do mesmo planeta, né? Né? É. A gente sabe bem, A gente surge esse tema. entende, a Sim, gente aham. entende. Porque, assim, até o nome do universo que vocês criaram ali até combina muito com os nossos, né? Que é Moreal, Múria, Meríndia, Aham, e, né? E por aí sim. vai. Aí, e a gente criou um sistema bem complexo de crenças dentro dos nossos universos. Então, existem 6 doutrinas diferentes, entre cada universo é dominado por uma doutrina. Não que a outra doutrina não exista naquele universo, só que existem doutrinas dominantes. Uhum. Então, esse universo que, por exemplo, nós existimos agora, ele é dominado pelas religiões, sim, vários deuses, várias religiões diferentes. Então, a gente chama o que é um universo da doutrina da ordem. Tem um nome específico, mas eu realmente não lembro o nome do universo agora. Por dentro do nosso livro, os vampiros chamam o mundo humano de. Ai, agora me fugiu da mente. Né? Eles dizem que é o mundo humano, né? Sim. E em Múria, o mundo humano chama-se Vernos, que é onde nós vivemos, Uhum, né? Que é Vernos. E para eles é Múria, né? uhum, Que vive um véu que divide entre o mundo de Vernos, que é o mundo real, palpável, e o sim, mundo deles. Que é todo cheio de criaturas, sim, né? Criaturas diferentes, né? sim, Né? exatamente. Aí tem essa ideia, né? Vou ser bem rapidinho para falar um pouco de cada mundo ali. Então, tem um mundo dominado pela ordem, que é um futuro presente, na verdade, né? Tem o mundo do caos, que ele é um mundo medieval mágico. É, como é que é o coletivo lá? Eu não sei. Ah, eu esqueci também a palavra. As duas é difícil ultimamente. Acontece, depois eu É lembro. porque acontece. na nova saga, o caos, ele é um elemental. Aham, Ele é um ser. sim, E é responsável por bagunçar tudo que eles têm de organizado no mundo deles. uhum. O caos é uma criatura que vem desorganizar isso tudo. Na nossa história, então, aí já tem diferenças. Tem semelhanças e tem diferenças. Porque na nossa história, o caos é o início de tudo. A primeira coisa a existir é o caos, e é do caos que nascem. O caos tem os filhos, se não me engano, são 5 filhos. É, a vida, a morte, a escuridão, o amor. Vida, morte, escuridão, amor. E faltou um que eu não lembro. Mas, mas são sonho e sonho. São os 5 filhos do caos. E das emanações do caos e disso tudo acabam surgindo as primeiras partículas, acabam surgindo os primeiros deuses.
e os deuses tentam organizar o caos. Daí começam a surgir os múltiplos universos e múltiplas coisas. Então, tem a ordem, que é, como eu falei, um mundo normal, regido por várias religiões, várias crenças diferentes. O caos, que é um mundo medieval mágico. E como tem né, algo mais mágico e uma crença mais ordenada, com um contraponto ainda isso, um terceiro ponto, tem o vazio, que é uma descrença absurda, descrença absoluta. Então, o universo do vazio é um universo mais futurista, aquele negócio meio carro voador, É essas legal. coisas assim, sabe? E lá eles não aceitam nada que é mágico, nada que é de crença. Eles tentam explicar tudo com base na ciência, ou fenômenos químicos da mente, né? Então, diferem bastante e lá o que é idealizado são grandes pensadores, grandes cientistas, a própria ciência em si idealizada, e elas que se tornam meio que como se fosse, abre muitas aspas, os deuses desse, desse plano, né? E a gente fez ainda mundos que são intersecções entre esses planos. Então, entre uma intersecção do caos com do caos com o vazio, por exemplo, você tem um mundo meio arcânico steampunk. Então você tem máquinas movidas a vapor e a magia, há uma relação ali de um coletivismo, mas de um capitalismo bastante desenfreado, em que todo mundo quer lucrar, todo mundo quer é, encontrar formas de melhorar a vida, de expandir a humanidade, sabe? Então eles até são itinerários de que viajam entre os mundos e tentam traçar rotas comerciais. Com certeza é um dos mundos mais desenvolvidos, tanto tecnológica e magicamente, porque juntam essas duas facetas. Tem o mundo da constância, que tenta juntar o caos com a ordem e acaba formando um equilíbrio tóxico, em que obrigam todas as pessoas a serem iguais, obrigam as pessoas a equilibrarem tudo nas suas próprias vidas, só que elas se veem reféns desse sistema em que elas não conseguem ser totalmente livres porque são obrigadas a serem iguais, obrigadas a serem Como eu equilibradas. sempre falo do umbral, né? Você só vai Consciente, conviver com pessoas iguais a Consciente. você. A gente começou a escrever, quando eu comecei a escrever Trevor, o livro da J.K. Rowling já andavam por aí, né? Eu nunca tinha lido. E eu deixava, às vezes, uma ou outra pessoa ler o meu manuscrito. E, mas é igual Harry Potter. Mas é igual Harry Potter. Só que cacete, será que eu vou ter que ler isso? Será que eu vou ter que ver? Aí um dia eu fui assistir, acho que já tava no terceiro. Terceiro foi a primeira vez que eu fui assistir no cinema. Tu não tem noção de eu sentada no cinema e me passa um labirinto lá, né? Que o Harry Potter entra e as coisas começam a pegar ele, puxar pra ele. Que eu literalmente, é o quarto. Eu literalmente gritei dentro do cinema, que eu vou ter que mudar um capítulo inteiro do meu livro. Porque a gente chama de consciente coletivo. É de onde surgem as ideias e quem tem essa afinidade vai pegando lá do universo e trazendo pra si. É que tem muitas coisas que acabam sendo comuns até, sabe? É que quando vai fazer a pesquisa, porque tu vai fazer uma pesquisa, tu Sim. acaba caindo na mesma Na linha. mesma ideia, Na sim. mesma linha. Então acho que acaba sendo Um ciclo vicioso, né? e você não tem como não repetir alguma coisa. Até na música acontece, sabe? Isso. De você fazer uma música e tem uma outra música que é muito parecida que você nunca ouviu na vida. E às vezes até você tem que pagar direitos autorais porque ficou parecido demais. Então acontece, né? Nas ideias de mundos mágicos, se for ver, tem muita coisa até compartilhada, né? Então a gente vai acabar cruzando caminhos e fazendo coisas parecidas. É porque você acaba tendo mesmos caminhos de pesquisa. Mas acho que a principal ideia é você ter uma diferenciação que é o seu tempero em cima daquilo. É isso. É o teu jeito de escrever. Exato. A tua forma de abordar aquele negócio. Por exemplo, dentro do próprio que a gente falou aqui, uma questão de causa e de ordem. Isso existe em muitas histórias. Essa questão de briga, de caos. Existe na vida da gente, no cotidiano, imagina uma história.
E o último universo que faltou eu falar é a intersecção da ordem com o vazio, que é o universo mais diferente de todos, porque é um universo meio pós-apocalíptico, em que a Terra passou por um cataclismo. E a única parte que se tem conhecimento de que existe vida na Terra ainda é uma torre extremamente linda e ao seu redor tem um amontoado de. Na minha cabeça, eu nem falei isso com a Trixie, mas na minha cabeça eu imagino, tipo, sabe aquele. Sabe Aladdin, que tem o palácio do Aladdin e tem a população mais pobre que fica ao redor? Então, é tipo assim, umas barracas de vários povos pobres ao redor e uma torre imensa, assim, que desafia as leis da gravidade, no meio, extremamente chique, extremamente linda, que é a apocryphia. E pouco ainda. Oi? É que você está falando e eu tô ligando. A ideias parecidas. Tipo Alfaim, que é Uhum. O reino dos elfos em Núria. Que é assim. Que é tem assim. um imenso palácio. Lindo. Palácio de Marfim, que a gente fala. E ao redor é o povo. Do povo. Como sempre foi, de sempre. É assim que Povo funciona. que acaba sendo oprimido por Isso. aquela elite ali, né? E na verdade, na nossa história, como o caos está causando toda uma desordem ali, e está atacando as aldeias, as vilas, as cidades, estão sendo atacados porque tem 2 magos que se corromperam e assumiram a energia do caos, e eles estão invadindo essas cidades e matando os elementais, porque eles descobrem, e capturando os elementais, porque eles descobrem que ao matar o elemental, eles rasgam o véu, e eles conseguem passar para Vênus. Entendi. Entendeu? E daí em Vênus eles roubam, eles pegam riquezas para enriquecerem, que o objetivo deles era ficar ricos, ter poder, né? Só que quando eles fizeram isso, eles perderam o que eles tinham de mais precioso, que era a sua chave elemental, pessoal. Eles perdem a chave elemental. Então eles começam sim, eles têm riqueza, têm poder, mas eles querem aquilo que eles tinham antes, que era, digamos assim, o que dava imortalidade a eles. Sim. Dava poder a eles. E que foi parar na mão de outros magos, que agora vão ter que combatê-los e combater o caos. Sim. Entendi. É uma abordagem bastante interessante, na verdade. Na nossa história ali, essa torre, né, dos apócrifos, eles, como eu disse, eles são a intersecção entre o vazio e a ordem. Então, o que eles fazem é buscar a divinização de uma forma artificial. Eles tentam usar tecnologia para transformar o ser humano em divino. Então eles querem se tornar superiores aos deuses. Até uma analogia até talvez semelhante a uma torre de Babel, como uma torre extremamente alta, eles querem se colocar superiores aos deuses. Então eles usam as inovações tecnológicas, usam os dogmas que vêm das religiões, das doutrinas da ordem para se elevar, enquanto o resto do povo está ali. E é algo meio conspiratório, eles, né, algo meio uma quase que é meio que uma sociedade secreta, porque no universo deles todo mundo sabe que existe, mas nos outros universos eles se movem de forma, nos outros planos eles se movem de forma sutil, né, tentando sempre uma forma de como se aproveitar e de como, né, subir. Passar despercebido. Exatamente. E o último grupo, que é uma não doutrina do nosso universo, são os errantes. Eles meio que rejeitam as outras doutrinas e eles têm, às vezes, as suas crenças próprias, os seus objetivos próprios, ocasionalmente se alinhando um ao outro, e normalmente eles são as pessoas mais interessadas em pular de universos e tentar fazer alguma coisa, sabe? Mas eles são um coletivo de pessoas que não tem algo realmente próprio deles, né? É realmente uma ausência, né? E é uma ideia até interessante que a gente tá transformando isso. Eu não sei se eu já cheguei a falar,
num outro podcast, mas eu falo agora pela primeira vez, se eu não falei antes. Eu sei que algumas pessoas já sabem, que eu já cheguei a comentar, já cheguei até a mostrar já um exemplo. A gente está fazendo um jogo de cartas. E a gente vai usar essas, né, algo semelhante a Magic the Gathering, já sabem o jogo Magic de cartas. Então, algo com uma ideia pegada mais ou menos semelhante, em que cada doutrina ali vai ter uma cor, vai ter as criaturas, vai ter mecânicas de combate, sabe? E a gente está planejando fazer isso tanto físico, mais para o futuro, mas inicialmente de uma forma virtual, né? Como eu sou desenvolvedor, eu já estou criando um jogo virtual disso, em que as pessoas vão poder, né, aprender mais sobre as criaturas, sobre a lore das histórias, né, porque principalmente o primeiro livro que a gente está escrevendo, ele se passa muito aqui no mundo real, no mundo normal, sabe? Tem menções a outros planos, mas é muito no mundo normal. É, já o spin-off, que a série de spin-off, ela vai ser a história contada do Azaziel com a Micélia, dos dois personagens passando por todos esses mundos e conhecendo as histórias e lendas de todos esses mundos, as práticas. E dentro das histórias a gente vai, inclusive, tentar introduzir momentos em que simulem as coisas que acontecem, por exemplo, na Live Quest. Ah, vai ter um porto que eles vão visitar, que vai ser uma menção às coisas que aconteceram aqui no mundo real, né? A gente não vai colocar literalmente, descrever as coisas que aconteceram, mas para as pessoas também entenderem que foi mais ou menos naquele período, naquele escopo que esses personagens estavam ali participando. Sim. Como são viajantes, eu acho que deveriam conhecer muito Montreal, né? Deveriam conhecer Montreal, deveriam conhecer Múria. Montreal já é mais complicado agora nesse momento, né? Mas Múria eles ainda podem passar, né? Então, quem sabe uns crossovers aí, né? Né? A gente assim, teve um rapaz lá na Feira de São Francisco, a Feira do Livro de São Francisco, que a gente conheceu. E ele se encantou, se encostou por lá e ficou lá conversando. E ele era um autista de nível 3 de suporte. E ele gostou muito da história. Aí ele perguntou para mim se eu dava para ele um personagem, se eu colocava ele no meu livro como personagem. Eu disse que em Memorial seria difícil, que o livro estava fechado já, mas eu ia escrever uma nova saga e eu ia colocar o personagem que ele escolhesse. E ele escolheu ser um homem lagarto. Aí eu fiz a vila do povo lagarto e coloquei o personagem que ele criou, né, como um personagem ajudando os magos no momento ali. E nesse livro eu vou colocar a dedicatória ao Paulo, né, que foi quem criou o personagem. Ah, que legal. É bem, bem show isso também. A gente está pensando também principalmente as pessoas que participaram ali da Live Quest, sendo os outros NPCs, as outras pessoas que participaram ali, introduzir eles de alguma forma ali. Também algo muito sutil que a gente né, a gente também não quer, talvez até engessar o personagem da pessoa, porque a gente não sabe como é que ela vai participar, como a gente trabalha num evento de verdade ali também, né? Não quer engessar o personagem da pessoa, mas menção, características de um personagem ter daquele jeito, né? Incorporar um pouco da vida real ali é algo interessante, né? Bem, acho que vocês já falaram sobre a série de vocês, eu já falei sobre o nosso mundo também. Eu vou deixar o link de tudo, as redes sociais. As pessoas conseguem comprar o livro de vocês online também Direto só com a gente, né? e entrar em contato. Direto ali no. Então, Só no direct. vai estar o link de todo mundo aqui embaixo, as redes sociais, o link para as nossas coisas também, nosso Wattpad. Todas as informações que vocês precisarem do que apareceu aqui vai estar aqui embaixo. Só clicar, acessar, tá? Fala com elas, conhece mais a história delas, compra o livro delas. A gente tem que fortalecer os nossos escritores, os nossos artistas locais, né? Não só aqui, né, Santa Catarina, mas, né, Brasil como um todo, né? Vamos fortalecer a nossa literatura, nossas histórias, porque tem bastante coisa legal lá fora, mas tem bastante coisa legal aqui dentro também. Sim, também bastante.
Então, vou deixar aberto para vocês, se quiserem dar suas últimas palavras aí. Quero agradecer, né? Assim, a gente ficou muito feliz com o convite. Eu estou seguindo vocês direto, adoro assistir os podcasts, eu fico mandando mensagem, gosto bastante. E agradecer, sim. Agradecer por ter participado lá no Medieval. A gente estava no evento, mas adorou estar naquela dinâmica. Uhum. Esperamos estar lá no que vem de novo e participar mais ativamente do jogo. Sim, pode contar conosco. E eu quero dizer que para mim é um privilégio ter recebido esse convite para a gente estar aqui. O Medieval, se Deus assim permitir, vai ser o meu terceiro e vai ser muito melhor. E quanto a minha mulher e minha prima, é um orgulho que elas como escritoras e com uma mente tão brilhante, porque eu digo, cara, eu acompanho o trabalho delas, é o dia todo sentado numa mesa com a caneta na mão. E assim, ó, aí é onde eu volto a te dizer, não é questão de preço, é questão de trabalho, é questão de suor dedicado a uma coisa que você ama, por mais que não venda. É o prazer de você olhar e dizer assim, não, porque eu sonhei, eu fiz. Se as pessoas vão gostar ou não, depende do bom gosto. Mas, por mais, prazer enorme em participar disso tudo. Tá, é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Valeu. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Viu? Bem leve, bem tranquilo. Show de bola. Ih, não gravou. Eu ia colocar o personagem que ele escolhesse, e ele escolheu ser um homem lagarto. E celulares. Alarmes. Essa parte eu coloco em preto e branco só pra mostrar que apareceu.